Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e o Santa Cruz está na final da Série D 2025. E a classificação? Bem, essa foi uma classificação culposa, aquela que não tem a intenção de se classificar. Santa Cruz já tomou conta de mim. E valeu mesmo pela classificação. Não foi do jeito que a gente esperava, foi de longe a partida que o time poderia fazer. Foi um 0 a 0 xoxo, um 0 a 0 feio, um 0 a 0 cheio de riscos, mas o importante é tirar de lição esses jogos para 2026. A gente pode ter indicativos, sejam eles bons ou ruins, do que aconteceu nesse ano para poder projetar 2026, porque pelo que a gente viu em campo nessa segunda perna da semifinal, olha, a gente vai ter que repensar muita coisa. Começar diferente hoje, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui no começo, assiste o vídeo até o final. Se você não curtir, você tira o like lá no final, mas agora no começo dá essa força aí, deixa teu like, se inscreve aqui no canal. Mandar um abraço para toda a galera da Pelada TT Coral e principalmente Robério, que só se alimenta quando o vídeo sai, então vou tentar deixar a regularidade dos vídeos melhores. Grande abraço aí para Robério e deixar um grande outro abraço aqui para Alan Araújo, que me ajudou nesse vídeo aqui, porque para evitar todas as piadas de quinta série, eu vou tratar o Maranhão como MAC. Então, quando eu falar MAC, estarei me referindo ao Maranhão. Combinado? Vamos para análise. Bem, para começar a falar desse jogo, não dá para deixar de citar a escalação, que era uma coisa que boa parte da torcida vinha pedindo: preenchimento do meio campo, 3 volantes, e Marcelo Cabo veio a campo com Roqueneri no gol, Yuri Ferraz na lateral direita, a dupla de zaga William Alves e Eurico, Rodrigues na lateral esquerda. No meio-campo nós tivemos 3 volantes: Wagner Balotelli voltando de contusão, Pedro Favela e Gabriel Galhardo. William Júnior ficou ali como meia, né, apesar de estar caindo mais pela esquerda durante o jogo. E a gente teve a dupla de ataque, não mais um trio: Giovani e Thiago Galhardo, treinador Marcelo Cabo. E antes de mais nada, chovendo molhado falar isso aqui, mas como eu já disse aqui várias vezes, pouco importa a formação do time. Pode ter 3 zagueiros, pode ter 3 volantes, pode ter 3 atacantes, pode jogar com um atacante só e povoar muito o meio campo, jogar no 3-5-2, jogar no 3-6-1, pouco importa. O que importa mesmo é a disposição dos jogadores em campo, as suas funções táticas e a assertividade. E o que a gente viu hoje em campo, quase na totalidade, foram jogadores dispersos, jogadores que pareciam não saber sua função dentro de campo e jogadores que erraram muito. O jogo hoje foi sofrível. As mais de 40 mil pessoas que estavam na arena, infelizmente, tiveram que ver essa atuação medíocre do Santa Cruz hoje, né? O time poderia ter jogado muito melhor. A torcida empurrou o time nas poucas associações que o time conseguiu fazer para chegar na meta adversária. Foram mais em finalizações de fora da área. Mas, meus amigos, que dificuldade. Eu fiquei assim pensando se esse time treinou durante a semana, se essa formação foi treinada durante a semana, porque parecia um bando dentro de campo. Poucos jogadores sabiam sua função e o resultado foi que o MAC foi senhor do jogo por pelo menos ali dos 90 a 70 minutos. O MAC teve o domínio total das ações do jogo. O Santa Cruz foi um time até certo ponto muito defensivo, um time que não conseguia criar suas chances, um time que não tinha uma estratégia definida de contra-ataque, já que estava jogando com os blocos mais baixos, com a marcação mais baixa. Em resumo, foi um show de horror. A sorte é que o MAC não fez gol e o empate servia pra gente. Então estamos classificados, mas foi um time completamente burocrático e foi difícil ver esse jogo até o final. Focando mais no esquema, né, nos 3 volantes, a gente tinha 3 volantes em campo e basicamente jogou um e meio. Balotelli estava voltando de lesão, mas foi assim, disparado o volante que jogou melhor. Pedro Favela, depois na coletiva a gente descobriu que ele estava machucado até na quinta, jogou no sacrifício. E Gabriel Galhardo fez uma partida tenebrosa, assim, não funcionou em nada. Então o esquema de 3 volantes, se os 3 volantes estivessem jogando bem, poderia servir, poderia fazer com que o Santa Cruz dominasse o meio campo. Mas o que a gente viu foram volantes que não funcionaram, né? Pedro Favela começou muito mal, foi melhorando durante o jogo. Gabriel Galhardo não existiu e o Santa Cruz, mesmo com o meio campo povoado ali, permitia muitas jogadas do MAC. O camisa 10 fez o que quis,
Clecione recebia muita bola ali no entre linhas, né, entre a linha de zaga e os volantes, e principalmente a figura de Gabriel Galhardo, que estava ali na frente da área para poder ajudar na saída e não conseguiu também ajudar na saída. Ele deixava muito espaço para que o Clecione viesse e dominasse a bola, fazendo o pivô e acionando os pontas, aí até os meias que estavam vindo de trás. Então assim, foi um desastre total. Óbvio que todo mundo viu o jogo, mas assim, com menos de um minuto, Rock Kennedy já teve que fazer uma intervenção no chute de vagalume, numa bola que Pedro Favela tentou sair driblando, perdeu, e quase que o Mack abre o placar ali antes de um minuto de jogo. Antes dos 5, o Mack já tinha finalizado pelo menos 2 vezes com perigo a meta do Santa Cruz. O time entrou disperso, o time entrou sem conseguir fazer jogadas e sofrendo com a marcação alta do Mack. E aí a gente vem para vários problemas além dos 3 volantes. A gente tem Thiago Galhardo, que foi inoperante lá na frente. A gente tem o William Júnior, que foi colocado para jogar muito mais colado na ala esquerda, né? Ele às vezes fazia até um papel de um atacante que recuava um pouco mais. O William Júnior ele funciona muito bem quando ele flutua pelo meio, quando ele tem essa liberdade. Ele, por característica, de fato, cai um pouco mais pelo lado esquerdo, mas assim, ele precisa ter liberdade para flutuar e ele não teve essa liberdade. Marcelo Cabo errou muito. E outro ponto foi jogar Giovani lá na ponta direita. Mesmo ele jogando no esquema de 2 atacantes, ele estava caindo muito mais pela direita. E assim, não faz sentido. Giovani joga muito pior quando joga pelo lado direito. Ele não tem o cacuete de jogar por ali. Ou seja, Marcelo Cabo já não tinha Thiago Galhardo como figura ativa, que ele já não é há muito tempo, né? Não é de agora que a gente tá falando de Thiago Galhardo, nada contra a pessoa dele, mas assim, o jogador Thiago Galhardo não tem condições. Assim, é um cara que realmente faz pena você ver jogando. Ele não domina uma bola, não consegue fazer um passe rápido, não disputa a bola pelo alto. Meu velho, assim, é meio constrangedor, como toda a atuação do Santa Cruz foi constrangedora, mas Thiago Galhardo não funciona jogando. E aí prejudica o jogo dos demais, e Marcelo Cabo contribui ainda, isolando o William Júnior na esquerda, que não estava jogando bem, é verdade, mas ele não tá flutuando pelo meio, atrapalha o jogo dele, e deixar Giovani na direita, que também não favorece em nada o jogo dele. Ou seja, o Santa Cruz tinha muito problema no ataque, não conseguia fazer jogadas. O meio, por mais que tivesse povoado, só tinha figura de Balotelli para dar combate. Balotelli não é um criador. Pedro Favela tinha muita dificuldade e Gabriel Galhardo estava perdido dentro de campo. Ele não sabia o que fazer. O time tinha dificuldade na saída porque Yuri Ferraz também é um cara que não ajuda em nada. Tá? Rodrigues, que é um cara que tem uma saída um pouco melhor, também estava abaixo. Ele também não teve ajuda para sair. A saída do Santa Cruz estava basicamente ou dava a bola no zagueiro para ele dar o chutão e Thiago Galhardo não disputa lá na frente, perde e a gente perdia a segunda bola mesmo com 3 volantes, ou então tentava sair pelas laterais, mas também do meio para frente ninguém conseguia dominar a bola. Pedro Favela no começo estava com muita dificuldade, o próprio William Júnior errando passes que normalmente não erra. Assim, foi um desastre total. E o que a gente viu foi um Mack que tocava muito a bola, que tinha associação, que pressionava alto e que foi muito melhor do que o Santa Cruz. Assim, no primeiro tempo, o Maranhão teve pelo menos 3 boas chances. Óbvio, o Rock Kennedy não fez milagre nenhum, mas assim, era uma pressão territorial que não deixava o Santa Cruz descansar. O Santa Cruz fez cera no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Santa Cruz estava fazendo cera para o time se organizar, porque estava difícil. Tem um recorte ali depois dos 35 do primeiro tempo até os 45 de 10 minutos, que o Santa Cruz dá uma equilibrada, né? O Maranhão cansa, não consegue ficar fazendo aquela pressão alta o tempo todo, e aí o Santa Cruz tem algumas chances, mas assim, muito timidamente. O melhor foi em 2 lances de Pedro Favela, que já estava evoluindo no jogo. Um chute de fora da área, após uma jogada de lateral que o Santa Cruz jogou. E o outro lance é uma cabeçada do próprio Pedro Favela, que o goleiro Jean faz uma boa defesa. Mas assim, muito limitado. Se teve um time que foi melhor no primeiro tempo, com certeza foi o Maranhão. E o intervalo chega para o Santa Cruz com uma salvação, porque o que a torcida esperava é que Marcelo Cabo fosse no vestiário, fizesse todas as alterações, mudasse o esquema porque não estava funcionando e voltasse para o segundo tempo de uma forma completamente diferente. O que obviamente não aconteceu. Marcelo Cabo insistiu na estratégia errada. Marcelo Cabo voltou com os 3 volantes inoperantes. Marcelo Cabo continuou deixando Giovani do lado direito. Marcelo Cabo continuou isolando o William Júnior do lado esquerdo. Muitas vezes o Santa Cruz estava só fazendo 2 linhas de 4 para se defender e não tinha a mínima capacidade de ligar contra-ataques. O segundo tempo começou igual o primeiro. O Santa Cruz sofrendo com a pressão alta. É o Mack fazendo essa pressão e roubando bola do Santa Cruz.
Com 3 ou 4 minutos ali de segundo tempo, foi a melhor chance do MAC no jogo. Uma tabela ali pela esquerda muito bem feita. O lateral chuta, a bola pega no travessão e sai. Assim, o Santa Cruz estava coagido pelo MAC. E estava constrangedor. E o pior de tudo é que se o treinador tentou um esquema no primeiro tempo, ele não funcionou absolutamente em nenhum aspecto, ok, não só pelo esquema. Os jogadores estavam executando muito mal. Mas mexe, muda, troca peças. Gabriel Galhardo foi uma figura inoperante no primeiro tempo. Thiago Galhardo foi uma figura inoperante no primeiro tempo. Giovani só rende pela esquerda e ele estava no primeiro tempo sendo muito sacrificado jogando pelo lado direito. O Mack só atacava pelo lado direito de ataque. William Júnior tem dificuldade de fazer recomposição. O lateral direito e Rian fizeram a festa no primeiro tempo e em momento nenhum Marcelo Cabo reforçou aquele setor. Ele continuou com os 3 volantes. Pô, coloca um atacante, tu tá jogando em casa. Vamos tentar pelo menos jogar Giovani nas costas do lateral, que tinha muito espaço. Vamos inibir a subida do lateral direito, que tava jogando livre o tempo todo. Vamos inibir esse cara, vamos aproveitar as costas dele para, se ele não conseguir fazer lá na frente, pelo menos a gente aproveite para tentar fazer o gol. Mas Marcelo Cabo não fez mudança nenhuma e o time continuou na mesma toada do primeiro tempo. Só para Marcelo Cabo se provar como ele estava errado. Em um momento, eu acho que entre os 10 e os 15 minutos do segundo tempo, ele inverte William Júnior e Giovani. Giovani, na única jogada que ele tem com espaço, ele dá um corte no lateral e deixa Thiago Galhardo de frente para fazer o gol. Óbvio, é Thiago Galhardo. Ele chega ali morrendo na bola, finaliza mal de perna esquerda. Mas assim, Giovani só precisou de uma jogada do lado esquerdo. O lugar dele é ali, porque Marcelo Cabo não fez isso desde o começo. É uma teimosia inacreditável, assim, inaceitável. Se você erra na escalação e o time não responde, tudo bem, pode acontecer, mas não espere que o time vai mudar sem você fazer nada, porque não vai. Tinham vários jogadores que, sei lá, talvez não precisassem estar jogando. Vários jogadores que não entenderam a função em campo. Eu citei os 2 Galhardos, eles precisariam ter saído no intervalo. E depois de muito tempo, sem o time responder, sem o time jogar bem, ele faz as 2 primeiras modificações e o que é que ele faz? Ele muda o ataque. Ele tira Thiago Galhardo e põe Ariel. Ok, eu acho justo. Thiago Galhardo foi uma figura negativa no jogo, então Ariel poderia ajudar. Mas ele tira Giovani, que, cara, deixa esse cara jogando um pouco mais pela esquerda. Ele tira Giovani e põe Adailson. Eu acho uma substituição boa, mas por que ele não tira Gabriel Galhardo? Porque ele não joga de forma ofensiva, põe 3 atacantes. Você jogar com 3 atacantes não quer dizer que você vai deixar mais espaço para o adversário, não. Se você coloca um atacante nas costas do lateral, o lateral deixa de subir, você inibe um jogador adversário de atacar, ou seja, a superioridade do jogo pode mudar. O Santa Cruz pode ser mais perigoso e o Mack tem que ser mais precavido, mas é inacreditável que um torcedor veja isso e o treinador não vê. Ele só muda o 6 por meia dúzia. Então, assim, o jogo se arrastou dessa forma. O Santa Cruz até tentava de uma forma ou outra, principalmente quando o Ariel chegou, ele fez o que Galhardo não fez. Dominava a bola, fazia o pivô, tentava um toque ou outro, mas o time não tinha armação para contra-ataque. E quando tentava contra-atacar, eram erros e mais erros de passe, erro de tomada de decisão. Tava tudo horroroso. Por falar em horroroso, vou abrir um parênteses aqui. Léo Simão de Holanda, árbitro da partida, horroroso, não tem condições de apitar um jogo profissional. As faltas acontecendo na cara dele, ele não marcava, só marcava pro Mack. Eu acho que ele ficou incomodado porque a torcida tava xingando ele, mas pudera. Ele tava enervando a torcida de tanto lance errado que ele fez. Lateral na frente dele, ele marcava errado, marcava escanteio errado, tudo errado, assim, um juiz medíocre, horrível. Juiz ruim à parte, né, voltando para o jogo, com as substituições, o Santa Cruz melhorou um pouco, porque Ariel conseguia fazer as jogadas, dar sequência nas jogadas, coisa que Thiago Galhardo não estava conseguindo. O Mack também estava avançando muito mais, estava chegando na base do desespero já, porque precisava do gol, então abriram mais espaço para o Santa Cruz. Adailson também entrou até certo ponto bem, né, fazendo mais associações. Ele é mais acostumado a jogar pelo lado direito do que o próprio Giovani. Então, assim, as mudanças melhoraram um pouco. Mas o cerne da questão é que a gente tinha um jogador perdido, que foi Gabriel Galhardo, e que não saiu. Antecipo aqui, ele jogou os 90 minutos. E é inadmissível o treinador manter isso até o final. E para não deixar de falar, o Santa Cruz teve 2 chances, uma com Pedro Favela e outra com Ariel, em chutes de fora da área.
mas nada também muito próximo, nada que tirou tinta da trave. Foram tentativas, mas muito pouco. O jogo foi muito ruim no geral. E Marcelo Cabo não conseguiu fazer esse time jogar. Depois ele faz outras duas substituições, que aí, meu amigo, é inacreditável, porque é admitir que você não tem condições de fazer seu time criar e aí vai só se defender. Ele põe mais um zagueiro, que é Matheus Vinícius, ou seja, ele coloca três zagueiros. Ele troca Pedro Favela por Jonatas Paulista, põe Matheus Vinícius e tira William Júnior. Então, nesse momento, o time tinha três zagueiros, três volantes, dois laterais e dois atacantes. Não tinha um meio de articulação e os volantes eram todos de características defensivas. Ou seja, o jogo com 35 minutos morreu para Marcelo Cabo. Para ele, o 0 a 0 era essencial. E se Deus nos livre a gente levasse um gol, não tinha nem ninguém para bater pênalti, porque era só jogador defensivo. Para completar, antes do jogo terminar, a gente ainda perde Yuri Ferraz, que ele sente cãibra ali. E o que é que acontece? Ele põe Iago, que é outro zagueiro. Então o Santa Cruz de Marcelo Cabo, jogando em casa contra o Maranhão, terminou o jogo com quatro zagueiros, três volantes, um lateral e dois atacantes. Assim, se o Maranhão não fez o gol, o Santa Cruz também não ia fazer. 0 a 0 pro jogo. Placar foi nota e a gente deu graças a Deus do jogo terminar, porque tirando a festa da torcida em alguns momentos, nada se aproveitou hoje em campo. Bem, que tortura. Vamos para as análises individuais. Rock Kennedy foi bem seguro, não passou sustos, então foi bem no jogo. Yuri Ferraz, meu Deus do céu, assim, volta a Totti. Totti é ruim, mas Yuri Ferraz é completamente assim bizarro. Infelizmente não tem condições. A dupla de zaga, Eurico e William Alves, muito bem. Segurou o rojão da falta de combatividade do time. Rodrigues na lateral esquerda foi até bem defensivamente, mas ofensivamente também foi nulo. Errou bastante. Mas no segundo tempo ele até ajudou um pouquinho na fase ofensiva. Então tá ali na média. Pedro Favela começou muito mal. Errou muito no começo do primeiro tempo. Mas aí na segunda metade do primeiro tempo enquanto ele jogou no segundo, eu achei que foi regular. Foi quem mais arriscou de fora da área finalizações, então isso conta muito positivamente para ele. Então foi regular. Balotelli, melhor em campo disparado. Assim, se não fosse Balotelli, a gente teria sofrido muito mais. Então fez uma ótima partida, para mim o melhor em campo. Já vou votar nele. Gabriel Galhardo, eu não dou nota aqui, mas se ele tivesse seria próximo de 0. Não fez nada no jogo. Não ajudou na criação, não ajudou na marcação, não ajudou na saída dos zagueiros. Foi uma peça completamente nula. E ele deu um carrinho aos 47 do segundo tempo, saiu vibrando para a torcida. Isso me consumiu de ódio, porque ele não fez nada durante o jogo e tava querendo pagar de jogador raçudo. Pelo amor de Deus, assim, foi bizarra a atuação dele. William Júnior não fez um bom jogo, mas era quem mais tentava ali o passe mais difícil para deixar o companheiro na cara do gol. Então, assim, a maioria dos erros de passe dele também eram porque estava tentando os passes mais difíceis, mas não fez um bom jogo como ele tinha feito nos mata-matas anteriores. Giovani muito sacrificado ali pela direita. Eu vou dizer que fez um jogo regular, mas também errou bastante. Se talvez ele estivesse jogando na esquerda, faria uma partida melhor, mas estava sacrificado. Então a atuação dele foi de mediana para baixo. E Thiago Galhardo, assim como meu irmão, foi peça quase nula. Infelizmente, não atuou bem. Jogou muito mal e a gente precisa repensar não só 2026 de Thiago Galhardo, mas a titularidade ainda nesse ano. Vai ser muito difícil ele perder a vaga, porque Ariel também não tem condições de jogar 90 minutos. Mas, pô, o cara já não rende há várias partidas. Mas, enfim, é Marcelo Cabo também, não dá pra exigir muito. Dos reservas que entraram, Iago entrou fora de posição, jogando meio ali pela lateral, não dá pra avaliar. Jonatas Paulista também jogou pouco pra avaliar, mas conseguiu alguns desarmes ali importantes no final do jogo. Ariel e Adailson bem até certo ponto, né? O time não ajudou eles dois, mas eles entraram e oxigenaram ali o time no segundo tempo, principalmente Ariel. Não que ele tenha jogado muito bem, mas assim, como a gente tinha um nada, um zero no ataque, qualquer coisa que ele fizesse já seria suficiente para se destacar. Então achei que Ariel foi ok. Por último, Matheus Vinícius entrou ali para fechar a casinha, não cometeu grandes erros, né? Jogou ali mais espanando bola na área, então não tem muita avaliação para ele não. E a avaliação do treinador é péssima, assim. Demorou para mexer, mexeu errado,
foi muito defensivo, muito mais do que precisaria ser, e de fato só valeu pela classificação. O Marcelo Cabo foi decepcionante e retranqueiro ao limite hoje, assim. Ele não se arriscou em momento nenhum e o 0 a 0 para ele foi uma goleada. Bem, eu acho que é isso para esse vídeo também não ficar tão longo, a análise está entregue, reforçar aqui o pedido para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, dar essa força aqui que dá um trabalho danado gravar esses vídeos. E agora é final, vai pela taça, eu espero que esse grupo internalize que esse jogo precisa ser bem melhor do que foi essa segunda perna da semifinal, que o Santa Cruz precisa sair daqui do Recife com um resultado positivo. O primeiro jogo vai ser na Arena, possivelmente no próximo sábado, então eu não sei se a torcida vai se mobilizar de novo. Eu já falei aqui que a torcida vive surpreendendo. Como vai ser o último jogo do Santa no ano no Recife, é possível que chegue num público parecido com o de hoje, de 40 mil pessoas. Mas o que importa de fato é que o time jogue bola. Não dá pra gente ficar lotando estádio o tempo inteiro para o time se apresentar dessa forma. É verdade que subiu, é verdade que tem algum crédito, mas pô, não dá pra ficar atuando dessa forma. Eu espero que o Marcelo Cabo seja um pouco menos pardal para que a gente possa conquistar essa taça que vale pontos no ranking da CBF. E já que chegou na final, pô, perder nunca vai ser uma opção, né? Então o que os jogadores precisam internalizar é que precisa fazer vantagem no Recife para jogar o jogo fora com alguma tranquilidade. Então vamos torcer para esse time voltar a jogar bola nessa final. Então Marcelo Cabo e elenco, por favor, internalizem que é uma final. É um jogo que tem que estar 200%. Vão ser as duas últimas partidas do ano. Vamos fazer uma vantagem boa jogando dentro de casa para decidir fora. E se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai conseguir a taça. Seja lá por quais meios. Seja jogando muita bola ou sei lá, nessa retranca de Marcelo Cabo empatado aos jogos e ganhar nos pênaltis. Eu quero ser campeão, eu quero esses pontos no ranking da CBF e fechar o ano com chave de ouro. E agora é final, vamos pela taça. É isso, análise entregue, tamo junto, aquele abraço, valeu. Santa Cruz já tomou conta de mim.